aqui, Noemi, comigo, com o doutor Sibeli Costa Valadão, com o meu amigo Rubens do Jacuípe Notícias. Eu já permiti, já entrou. Olá! Ah, ó, vamos aumentar aqui o áudio. Pronto. Noemi, tudo bom? Tudo bem? Oh, meu Deus, tá ruim o áudio. Pula pro outro lado do celular. Vamos fazer como, minha filha? Do outro lado do. Vem cá, me ajuda aqui, Débora. Pera aí que Débora tá me atualizando aqui. Tá Estamos bom. atualizando. Pode ficar. Montando uma estratégia melhor. Pronto. E aí, melhorou? Fala aí, por favor. Olá, boa tarde. Bom fim de tarde, né? Na verdade, que a tarde já está acabando. Boa tarde, Noemi. Eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Doutor, o pessoal que não está lhe vendo, não, Rubens, nem Sibeli, nem Débora, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Se apresente para o nosso público, para os nossos ouvintes, certo? E por que ser nossa Miss, né? Ok. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Naomi Silva e Silva. Eu tenho 23 anos e eu nasci e cresci, vivi a minha vida inteira em Conceição do Jacuípe, né? Hoje eu sou assistente educacional, trabalho na área de inclusão, né? O meu foco mesmo de estudo, de pesquisa é o comportamento humano e os desdobramentos do comportamento humano, né? Porque a área da inclusão, ela traz muito isso, as diferenças entre as pessoas. E canto, né? Algumas pessoas já me conhecem de ter participado do FEAC e ter ficado em segundo lugar no FEAC 2022, foi a última edição que teve. Também já trabalhei substituindo professores na área pública, né, na área estadual, aí, de professores de Conceição do Jacuípe. Na minha vida, no geral, eu acredito, já me denomino como uma pessoa artista, sou uma pessoa que ama a arte em todas as formas. Eu componho músicas, eu escrevo textos, poesias, eu tento trazer isso também no meu perfil aqui no Instagram, que na verdade não é nem tão grande assim, mas eu fico muito feliz quando eu recebo o retorno das pessoas, né? Eu sempre trago para aquela área de reflexão, de buscar melhorias, né? E também sou ativista e pesquisadora também do movimento negro, né? Estava ouvindo você falando aí um pouquinho antes, falei, aí pegou um assunto que eu amo, falando sobre pessoas negras. Acredito muito nessa causa e também é uma das minhas causas, assim, no concurso, né, de Miss. Porque, para quem não sabe, o concurso ele precisa que a gente apresente causas sociais. Então, as minhas causas sociais são educacionais, são do empoderamento feminino e principalmente de mulheres negras, né? Eu decidi ser Miss, gente, vou contar para vocês, né, que você perguntou, por que ser Miss de Conceição do Jacuípe? Primeiramente, porque eu amo a nossa cidade, né? Hoje eu estou vivendo aqui em Salvador, trabalho aqui em Salvador, estou aqui. E no meu dia a dia, sempre quando eu estou conversando com as pessoas daqui, eu sempre falo, gente, se vocês forem passar as férias lá em Conceição do Jacuípe, vocês se apaixonam, não querem vir morar aqui nunca mais, a qualidade de vida é diferente, a cultura, a proximidade das pessoas, tudo isso me encanta muito em Benimbal. E principalmente, no meu caso, né, sou muito apegada à questão artística de Conceição do Jacuípe, né? A nossa cidade ela é rica de cultura, ela é rica de talentos, ela é rica de pessoas com criatividade, pessoas com amor no coração por aquilo que fazem. E isso é uma coisa que eu admiro muito. E aí, juntou-se ao fato de que eu sempre fui apaixonada por esse universo de modelo, de Miss, enfim, eu sempre gostei muito. Eu falei até em um dos stories que quando eu era criancinha, eu assistia bastante um filme chamado Miss Simpatia. E aí ele conta de uma policial que ela se disfarça de Miss e ela passa por todo o processo de aprender a ser Miss, né? E eu assisti esse filme sem parar. Muitas vezes eu assistia, muitas vezes eu ficava na frente da televisão imitando os trejeitos, imitando os gestos. E aí, hoje, eu tive essa oportunidade meio que do nada, né? O que aconteceu foi que esse ano eu perdi o meu pai. E eu falo muito disso porque foi uma das coisas, o meu pontapé, assim, inicial foi isso, né? Meu pai, para quem não conhecia ele era músico, ele é bem conhecido em Conceição do Jacuípe, ou como Mita, ou Valdemir, ele trabalhava nos últimos
anos dele ali na Constrular, mas ele também era professor de música, ele era músico. E o meu pai, no momento mesmo que ele faleceu tocando. E isso me marcou muito, porque meu pai ele veio de uma família muito humilde e ele não teve a oportunidade, quando jovem, quando criança, de fazer aula de música, que era uma coisa que ele sempre quis ser. Meu pai era apaixonado por música, por arte, da mesma maneira que eu sou, mesmo que de formas diferentes, né? E o meu pai, ele se dedicou e ele aprendeu a tocar sozinho. Ele assistiu videoaulas, ele buscou conteúdo, na época não tinha internet, ele comprava aquelas revistinhas que vendia em banca de revista que tinha ali em Berimbau, ele comprava e ele aprendeu a tocar e ele se tornou um dos melhores guitarristas, assim, reconhecido aqui em Conceição de Jacuípe, né, como um dos melhores. E ele ficou até o último momento da vida dele fazendo isso. Ele fez o curso dele de música, ele aprendeu a tocar outros instrumentos, ele liderou grupos de música, ele teve várias oportunidades de tocar em banda e ele se realizou nisso. E ele falou para mim a minha vida inteira que era assim que a gente conquistava os nossos sonhos. Que ele queria que eu tivesse as oportunidades que ele não teve, ele tentou me proporcionar as oportunidades que ele não teve e me incentivou a correr atrás daquilo que eu desejava todo o tempo, enquanto ele estava vivo. Sabe? Uma coisa muito curiosa assim, sobre mim é que eu já trabalhei em áreas, apesar de só ter 23 anos, em áreas muito diferentes. Eu já trabalhei em laboratório, eu já trabalhei em escola, eu já trabalhei em farmácia, eu já trabalhei como blogueira, eu já tive uma loja de produtos de cabelo, eu sou modelo fotográfica desde os 13 a 15 anos de idade. Então, assim, eu fui para muitas áreas e todas as vezes que eu dizia a meu pai, eu quero tentar isso. Meu pai ia lá e fazia de tudo para me dar a oportunidade e o apoio necessário. Eu lembro que quando eu fiz a minha loja, ele reformou a sala para fazer um cenário para eu poder gravar os meus vídeos. Ele me ajudava assim em tudo, ele divulgava, ele tinha o maior orgulho de tudo que eu fazia nos destaques do meu Instagram. Ficou emocionada. Nos destaques do meu Instagram, tem até quando eu participei do FEAC, tem um vídeo dele falando com muito orgulho, é minha filha. Ele me apoiava assim em tudo. E ele me ensinou isso. Ele deixou isso em mim. E quando ele partiu, eu falei, não. Por um tempo, né, eu fiquei ali sofrendo e tal, com a vida meio parada, mas em um momento, quando eu decidi retomar, eu falei, eu vou correr atrás daquilo que eu sonho, daquilo que eu desejo. Eu não posso, porque eu sou educadora, me limitar apenas a isso. Eu sei que eu tenho bons projetos, eu tenho boas ideias, eu tenho algo a dizer e eu quero que o mundo me conheça, eu quero que as pessoas me conheçam. E associando sempre a Conceição do Jacuípe, porque a pessoa que eu sou, a minha personalidade, a minha cultura vem daí, né? Esse traço que as pessoas aqui em Salvador falam muito de passar e dar bom dia, e dar boa tarde, ser simpática com todo mundo. Eu aprendi aí. Então, quando as pessoas falam, você tem muita luz, você é uma pessoa muito iluminada, eu atribuo isso à Conceição do Jacuípe. Então, aí eu decidi ir atrás. Me inscrevi no concurso de Miss, né, no Miss Bahia CNB, que é Concurso Nacional de Beleza, e esqueci que eu tinha feito isso. E aí, muito rápido, eu passei na primeira etapa, que é a seleção de perfil, né? Eles olham as suas fotos, as suas características, o seu perfil, a sua idade e tal, conferem tudo direitinho. E aí marcaram a entrevista, que é com a diretora do concurso. E aí ela fez a entrevista comigo. E eu achei na entrevista que eu não ia passar, né? A gente tem esses momentos de desacreditar, mas eu achei por um momento, vem aquele pensamento, né? Tem muita gente, muitas pessoas no mundo e tal. Mas no mesmo dia, ela me deu um prazo até segunda-feira, isso foi numa quinta. Na quinta-feira, no final do dia, ela me ligou para confirmar que eu tinha passado. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu chorei muito de alegria, de orgulho, de felicidade, assim mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E basicamente foi isso aí. Pois é, então temos ela. Ela para que o concurso ela continue no concurso, ela precisa de uma ajuda, não é muita,
certo? E um Pix. Mas assim, fale logo o seu Pix, que a gente vamos continuar a nossa entrevista, porque Cibele é nossa parceira aqui de caminhada, de programa, está aqui. Rubens também, a gente tem pergunta para você. Mas fale logo, por favor, seu Pix, não, porque é importante, a gente está aqui o tempo todo. Juliana está aí reforçando o Pix, para poder ajudar a nossa candidata, que ao menos ela já mostrou a pessoa maravilhosa que ela é, a pessoa iluminada, educada e de raiz, né? Eu acho que isso é muito importante e é o que se busca em todo campeonato de Miss, todo concurso de Miss. Você não pode ser só uma capa de beleza, você tem que ter conteúdo e você mostrou por A mais B que esse conteúdo está aí dentro de você. Você só falta agora encontrar mais meninas de botar ele para fora. Mas fale seu Pix, por favor, Noemi, que Sibeli tem pergunta para você. O meu Pix é o número do meu telefone, gente. Eu vou falar devagarzinho. 759-8173-4433. Repete? Repete, claro. 759-8173-4433. Pois é. Sibeli tem uma pergunta para você. Deixa no comentário da live aí. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Nós estamos numa época que eu acho que é bem interessante, né? Que interessante é isso? Nós temos hoje as redes sociais que nos propiciam estar em contato com o mundo. A gente não entra em contato com as pessoas da nossa cidade. A gente entra em contato com o mundo. Tem pessoas de todos os lugares vislumbrando quem você é. E o que eu achei interessante de tudo que você falou? Uma mulher bonita, jovem, mas curiosa. Você parece ser uma pessoa curiosa, porque só as pessoas curiosas, elas entendem que elas precisam buscar conhecimentos para transcender a sua beleza física, né? Porque a beleza física, nós todos sabemos que ela pode ser passageira, né? Ninguém vai ficar jovem com 23 anos se estiver vivo. Vai para 50, vai para 70. E para agregar essa beleza, né, tem que ter um conteúdo, como a Juliana acabou de falar. E me diga uma coisa, em pretensões profissionais futuras, porque eu sei que o concurso é um momento, mas dentro do futuro, quais são as pretensões que você tem em âmbito profissional, como é que se diz, em contato, porque eu vejo que você é uma pessoa que sabe manter contato com o público, né? Gosta de trabalhar com pessoas, gosta de interação. Me conte aí para todos os nossos ouvintes. Pois é. Ok, Aí, muito Noemi. obrigada. Muito obrigada, primeiramente. Mas, assim, inicialmente, assim, o que me moveu, assim, primeiramente, a educação inclusiva, né? Eu tenho muito aquela coisa de trazer aquilo que eu vivo, que a gente chama de empatia, né? A gente nomeia como empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu tenho um irmão mais novo, ele tem 10 anos, e ele é autista. E aí começa a minha jornada, né? Com o autismo. Saber como foi o processo de passar na minha casa e na minha família essa vivência foi o que me motivou a ir para essa área. Porque quando aconteceu com meu irmão, era muito pouco conhecido, né? 10 anos atrás, eu nunca tinha escutado falar sobre o autismo. Eu nunca soube nada sobre isso. E minha mãe, meu pai, a nossa família passou por um processo onde a gente precisou viver o luto, a gente precisou se apoiar, a gente precisou correr atrás de terapias que a gente nem sabia que existia. A gente não sabia como lidar. E eu me peguei constantemente pensando em como meu irmão enfrentaria o mundo e como o mundo acolheria meu irmão. Então, começou, primeiramente, essa área que profissionalmente é o meu foco principal, é a educação inclusiva. Eu vejo que hoje a gente tem um número muito grande de crianças, jovens, adolescentes e adultos, porque muitas pessoas descobrem depois de adultos que fazem parte, né, do núcleo assim, de pessoas de inclusão, que precisam de um suporte, porque a gente se refere assim, né, hoje o nível de suporte, precisam de ajuda e de suporte em algumas coisas. E ainda
é um assunto que é pouco falado, né? Ainda alguns profissionais têm pouco conhecimento sobre isso. Então, principalmente, eu tenho a intenção, tá, inclusive, nos meus projetos como Miss, de oferecer, porque a gente precisa, como eu já falei, adotar causas sociais, oferecer esse apoio, esse grupo de apoio, esse atendimento não só para a criança, mas para as famílias, né, que estão envolvidas nisso, porque às vezes essas famílias só precisam ser ouvidas, essas famílias só precisam ser acolhidas. Verdade. E no mais, eu pretendo dar seguimento na área da comunicação, né? Desde quando eu comecei quando eu passei no concurso de Miss, que algumas pessoas me perguntaram logo, e aí, como é que vai ser? Qual é o seu foco nisso? O que é que você quer conquistar com isso? Falei, primordialmente pela visibilidade, para alcançar um lugar de fala, porque eu acho que eu tenho coisas para dizer nesse sentido. Por exemplo, hoje eu tenho um contato muito grande com o público adolescente. No meu trabalho, eu trabalho com o núcleo de inclusão, mas em alguns momentos eu estou dentro da sala de aula, ali em um momento de aula de atitudes e valores, ou de socioemocional, a gente presta esse atendimento socioemocional, e eu tenho contato com muitos jovens e adolescentes que eu vejo que se sentem perdidos em si mesmos, sabe? E a gente senta ali em uma hora de conversa, eles adquirem essa confiança em mim, e aí eles chegam, conversam comigo, desabafam sobre situações, e ali em poucas horas de conversa, a gente cria um laço, eu consigo apresentar para eles uma visão da vida, né, de alguém que já passou por essa fase, mas entendendo e acolhendo eles, e eu sinto que falta muito. Hoje os jovens eles têm muito acesso a muitas informações, e isso é muito bom, mas isso também traz muitos problemas. E aí, esse é o meu público-alvo, além, né, das mulheres, além das pessoas de inclusão, esse jovem, porque eu acho que isso é um marco na vida de todo mundo que já passou por essa fase, de se sentir perdido, de não saber o que quer, de não saber o que sonha, o que deseja, o que quer ser, de não saber o que é válido. Às vezes a gente vê hoje, isso me entristece muito, os jovens perdidos em tantas coisas supérfluas, sabe, que não tem prazer em estudar, que não tem prazer em buscar conhecimento, que não tem prazer em crescer nesse sentido, em conhecimento, sabe? Não só pensando, mas eu vou saber muita coisa porque eu vou ser um bom profissional e vou encher meu bolso de dinheiro. Não é nem só isso, é no seu crescimento pessoal, de dirigir a sua vida com sabedoria, de ter inteligência emocional, de saber lidar com as questões vivenciadas. Então, eu pretendo desenvolver projetos, né, utilizar dessa visibilidade para alcançar os jovens, desenvolver projetos sociais voltados para eles, sejam palestras. Teve um período que eu dei aula no Colégio Estadual de Conceição do Jacuípe, substituindo uma professora de filosofia. E aí, sempre que a gente trazia umas questões na aula, os meninos, era uma aula só, e os meninos queriam que o próximo professor, eu lembro que tinha uma professora, que foi minha professora, e ela era de planejamento, alguma coisa assim, que era de planejar o futuro. E aí eles pediam para juntar a aula, e a gente abria aquelas rodas de conversa. E a gente refletia sobre tanta coisa, falava sobre tanta coisa, sobre respeito, sobre diferença, sobre racismo, sobre identidade, sobre pertencimento, sobre todas essas questões. E é exatamente isso que eu quero, poder alcançar as pessoas, palestrar, falar a respeito, né? Dar aula de alguma forma, através dessa visibilidade, direcionar para isso. E continuar me profissionalizando, né? Eu tenho estudado a parte da neurociência, a parte de comportamento humano, né? Antropologia, que é uma pós que eu pretendo fazer, antropologia. E, quem sabe, eu me tornar uma antropóloga. Sabe? Noemi, eu tenho uma pergunta para você. Sim, quais são os passos a partir de agora do concurso, certo? Tem esse dinheiro, a gente está conseguindo, a gente vai movimentar. Até que dia essa arrecadação? E como é que funciona o concurso a partir de agora? Olha só, esse dinheiro, ele é para inscrição, né? É uma taxa de inscrição, porque o concurso, ele demanda alguns profissionais, né? Tem fotógrafos, tem pessoas que nos dão aula de passarela, reforçam algumas coisas com a gente, tem toda aquela equipe. Então, essa taxa é para isso também. Para alguns eventos que vão acontecer. E assim, eu queria até deixar claro que depois do prazo da taxa de inscrição, se as pessoas elas se dispuserem a continuar
doando, a continuar contribuindo, vai ter uma serventia, vai ser direcionado para coisas do concurso, sabe? A gente tem deslocamento, a gente tem outras questões, e por isso a busca por patrocinadores, né? Tem a questão da imagem, que apesar de não ser um foco somente na imagem, mas ela também vai refletir, eu vou estar representando Conceição do Jacuípe através da minha imagem, então tem todas essas questões. E depois que a gente passa por essa etapa, a gente tem a divulgação lá no perfil mesmo no perfil da CNB. A gente participa de alguns eventos sociais, a gente dá entrevista, a gente faz eventos públicos, né? A gente tem desfile e tudo mais, onde vão ser avaliados não só... Aí tem a questão, vai ser avaliada assim a nossa aparência. A gente tem uma prova que é uma das primeiras, que é o desfile de traje típico, onde você vai com um traje representando a cultura da sua cidade, né? Que eu acho que esse tá interessantíssimo, eu tô apaixonada por essa proposta. E aí a gente tem esse primeiro. A gente tem um concurso de talentos, onde vai ser avaliado algum talento que a Miss tenha e que também represente a sua cidade. Então, a gente atrela aí o talento. E eu já fiz o gancho, né, que eu vou falar sobre o FEAC, que é um evento que acontece na nossa cidade, que eu amo muito, que me interferiu na minha vida de forma muito positiva. A gente tem o desfile de gala, onde é avaliado também a nossa aparência. A apresentação das nossas causas sociais. A gente precisa mostrar as nossas ações efetivas mesmo. Tirar do papel e colocar em prática, né, as nossas causas sociais. Ok, Noemi, ela defende a causa da educação, mas o que é que ela vai fazer pela educação? E aí, vai ter alguns conteúdos também que a gente precisa produzir. É por isso que também eu não posso falar tudo, mas assim, eu preciso fazer um vídeo contando para a sociedade, para as pessoas de Conceição do Jacuípe e que vão acompanhar o concurso, como é o meu projeto, o que é que tem de efetivo mesmo no meu projeto, o que é que eu vou fazer realmente pela cidade. E por fim, a gente tem um confinamento que também tem a questão do gasto, né, do investimento, na verdade, que eu não vejo como gasto, vejo como um investimento. Sim. A gente fica hospedada e confinada durante alguns dias, onde eles vão avaliar tudo na gente. Desde o jeito que a gente interage com as pessoas, desde como é a nossa rotina, desde como a gente pode prestar ajuda até, vão ser apresentadas situações, problemas. Tem uma entrevista onde eles perguntam sobre a história da cidade, sobre questões sociais, que é uma coisa também que eu acho muito importante destacar, que a gente estava falando que não é apenas ser bonita. A gente fala sobre sustentabilidade, a gente discute pautas como sustentabilidade. Essas coisas todas que estão acontecendo agora, por exemplo, com o meio ambiente, a gente tem que tratar sobre isso, questões raciais, tudo isso na entrevista. Resumindo, porque já são 17 horas e 58 minutos, a gente finaliza às 18, mas eu quero que você peça ajuda às pessoas. Essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram, vai estar repostando. E o Jacuípe Notícias também vai fazer a reportagem, tratando da sua candidatura. Então, peça aos nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui ligadas, fale um pouquinho, né? Peça o apoio, a ajuda e represente a gente. Eu sei que qualificação você tem, beleza você tem, tudo você tem, né? Então, e tem o glamour, né? Se não falta no glamour, vai tudo aí. Gente, eu vou ser rapidinho, que sempre já está acabando, e eu gosto muito de falar. Mas, pessoal, isso é muito maior do que só um concurso de beleza. Acho que nessas conversas que vocês tiveram aqui, nessas respostas que vocês tiveram aqui, dá para perceber, eu preciso do apoio financeiro de vocês, porque realmente tirar tudo isso de mim mesma é complexo. Então, se vocês acreditam, eu estou com o meu portfólio já pronto e aberto para apresentar para qualquer pessoa que quiser saber o que é que realmente vai acontecer. Então, me ofereçam esse apoio, gente, qualquer valor que vocês doarem, porque vocês podem pensar, mas eu não tenho R$100 para doar, eu não tenho R$200 para doar, eu não tenho R$50 para doar. Qualquer valor, gente, faz muita diferença, tá? A gente tem até o dia 5 do Zoom. Hoje eu conversei com
com a diretora e conseguir esse prazo até o dia 5/11 para a gente arrecadar esse valor. Eu conto muito com vocês, tá? Sim. Um beijo. Parabéns, estamos juntos e vou estar aqui o tempo todo falando do seu Pix. Vamos fazer reportagem, tenho certeza que a gente vai estar junto nessa caminhada. Boa sorte. Tá A gente se bom. fala nos autos. Muito obrigada. Beijo. Muito Beijo. obrigada. Beijo. Tchau.